Hi folks, how's it going? Queridos, hoje nós vamos falar sobre as question words. São coisas que acontecem, que são usadas, que se repetem o tempo todo. Então é mais uma coisinha básica que né, na falta delas, provavelmente não haverá comunicação em inglês. Pelo menos não longa, né? O que são as question words? Bem, a situação, vamos falar um pouco da situação em que a gente usa essas question words. Tá? É uma situação em que a pessoa que está falando, né, o falante, assume que existe um conhecimento compartilhado entre ele, falante, e o ouvinte. Então, eles têm conhecimento de um evento, de uma situação, certo? E em comum. Certo? Não é incomum, não. Eles têm em comum, né, esse conhecimento. Só que o falante, he missed a thing, né? Ele perdeu alguma coisa desse evento, desse conhecimento. Tem alguma coisa que está faltando. Ele precisa saber, ele precisa ser informado sobre um elemento nesse evento, nessa situação, que tanto ele quanto o ouvinte conhecem. Esse elemento que o falante não conhece, sobre o qual ainda precisa ser informado, ele vai se tornar o foco da pergunta do falante. O falante vai querer saber aquilo que ele não sabe, vai perguntar para o ouvinte e, logicamente, naturalmente, né, ele vai... Aquilo que ele não sabe, né, vai se tornar um elemento em sua pergunta e vai ser o foco da pergunta, tá bom? E o pronome interrogativo, finalmente chegamos no pronome interrogativo, né? O WH pronoun, certo? Ele vai marcar o tipo, né, de elemento que está em foco, né? Como assim o tipo? Ele pode ser um sujeito, esse elemento pode ser um objeto direto, um objeto indireto, pode ser a forma, a maneira, né? Ou seja, o WH pronoun, né? Ou que seria a question word, né? Essa palavra com WH, ele vai marcar o tipo semântico, né? Até o papel ali na oração, certo? Desse elemento, tá bom? Do elemento que ainda falta ser conhecido, precisa ser conhecido pelo falante. Então vamos para um exemplo aqui, um tanto comprido, mas só para a gente ter uma noção, né, dessa relação, de uma relação aqui pequena e da diferença, né, de papel entre um pronome interrogativo, né, uma question word, e outra. Então, Kelly happily gave a present to Bob in her mother's cafeteria yesterday because she loves him. Então, agora eu vou ler um pouquinho, tentar ser um pouquinho mais fluido, tá certo? Kelly happily gave a present to Bob in her mother's cafeteria yesterday because she loves him. Ok? Então vamos lá. Primeira questão. Who gave a present to Bob? Então, who tem o papel de quem? Quem deu um presente? Neste caso, se a pessoa vai fazer, ele conhece o evento, né? Ele sabe que Bob ganhou um presente, mas não sabe quem deu. Aí ele vai perguntar quem. Então, who? Esse papel, tá certo? Ali, esse papel do sujeito, né? Quem deu? To whom did Kelly give a present? Então, para quem? Esse whom, o who e o whom são usados para pessoas, em oposição ao what, que vem logo depois, tá certo? Olha a diferença aí de papel semântico, né? Neste caso, o to whom é tem um papel de objeto indireto, tá certo? E eu estou fazendo uma pergunta para saber quem foi o objeto indireto em uma oração, certo? Estou falando assim só para a gente entender gramaticalmente essa noção, tá bom? What did Kelly give to Bob? O que Kelly deu a Bob?
Aqui eu quero saber qual foi o objeto, certo? O objeto direto. O que ela deu? Deu alguma coisa a alguém, certo? What? And how did she give it? Então, como é que ela deu, certo? Eu quero saber a forma, o como, o jeito. Então, happily, né? Seria, ela deu alegremente, né? Where were they? Onde eles estavam? E agora eu perdi o onde, né? Não sei essa informação. Vou perguntar where. Então, lembrando que todas as question words estão em negrito, tá bom? Então, para perguntar onde eu uso where. Para perguntar como eu uso how. Para perguntar, desculpem o que ou qual, eu uso what. Quem eu uso who. Eu também poderia usar, né, não com tanta formalidade, assim, erudição, talvez, o to who, certo? Mas se você for bem formalzinho, seria to whom, tá bom? Cada vez menos comum na fala esse whom, mas ele existe, vocês devem vê-lo em algum momento, tá certo? Além daqui, né? Estamos iniciando. Whose cafeteria was that? Whose cafeteria was that? Certo? Whose cafeteria was that? Então, de quem era a lanchonete, né? A cantina? Whose, da ideia de quem? When did she give it? When did she give it? Então, quando? Eu quero perguntar quando uso essa question word when. E why did she do it? Quero saber a motivação. Por que ela deu? Because she loves him. Ok? Porque ela o ama. Então, who, whom, what, how, where, whose, when e why são question words. Todos começam com WH, menos o how, que tem W e tem H, mas não é nessa sequência. Na sequência dos outros, né? W e H coladinhos, e eles estão marcando papéis semânticos diferentes do elemento que eu ainda não conheço, do qual preciso ser informado, tá bom? Aqui estão nossas referências. And thank you so much for watching.